Começou já? Então vamos começar, pessoal. Boa noite, né? Estão aqui em sala. Os que estão. Deixa eu botar o azulzinho. Você tá azul aqui. Estou usando o azul, ao invés do preto. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui o curso de raciocínio lógico, né? E esse curso de raciocínio lógico, na verdade, nem é um curso confundir com o aluno, porque o professor raciocínio lógico, né? Essa pergunta. Não, é matemática. Só que dentro do edital de vocês, ele botou o tópico de lógica como um tópico número 4. Vocês já viram o edital de vocês? De raciocínio lógico, né? Eu coloquei no CD de vocês, beleza? E o que acontece? Para poder começar mais organizado, tem que se começar primeiro com o quê? Tem que começar com raciocínio lógico, que é lógica proposicional. E o que é lógica proposicional? É toda aquela parte que depois eu vou dizer para vocês no grupo. Estudares, é o quê? Conectivos lógicos, vocês estudaram conectivos lógicos. É a lógica da proposição, né? É a lógica da proposição. Não é esse slide não, esse é o slide do INSS. Pode passar, por favor. Porque a capa só tá errada lá, mas tudo bem. Beleza. Deixa eu passar de novo aí. Eu vou te mandar aqui para tu usar, qual é que eu vou usar. O material que a gente vai usar hoje é esse aqui, turma. Tem o meu TD aí para mostrar para vocês? Vou ver aqui rapidinho. Para aqui, pessoal. Mandei por último. Beleza? Vamos lá, pode apagar isso aí. Então, pessoal, vamos começar aqui. Tu pode abrir para mim. A gente começar aqui o estudo, né? Nós vamos ver hoje. Pessoal, nós vamos começar pelo tópico 4, tranquilo? Que é uma proposição. Nesse tópico, você tem que saber o que pode cair na prova de vocês. Eu abaixei algumas questões, eu botei para vocês aí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Essa tá correta. Pronto, isso mesmo. A banca de vocês é César Gran Rio, né? Assim? Pronto, eu peguei como a César Gran Rio cobra esse tópico. Como a César Gran Rio cobra esse tópico, tranquilo? Então, primeiro ponto que você tem que saber é o que é uma proposição. Isso aqui é o primeiro tópico do que é uma proposição. Tranquilo? Então você tem que ver o seguinte, ó. Vou botar para carregar aí. Aí você tem que ver o que é uma proposição. Vocês sabem qual é a definição do que é uma proposição? Já estudaram isso aí? O pessoal que está aqui em sala de aula. Beleza. É isso aí. É esse material. Então, pode abrir a tela para o pessoal de casa, para o pessoal ver isso aí. Então tem o conceito que é proposição. É uma sentença declarativa expressa em palavras ou símbolos, que pode ser verdadeiro ou falso. Por exemplo, o que está escrito aí? A Lua é menor que a Terra. E a de baixo, 2 mais 5 é igual a quê? A 3. Então você está diante do quê? De duas afirmações, né? Assim? Está diante de duas afirmações. Aí tu pode abrir aqui para mim agora. Abrir aqui para o pessoal poder ver. Pessoal, então você tem duas afirmações. A afirmação P e a afirmação Q. A afirmação P disse o quê? Que a Lua é menor que a Terra. Isso é verdade ou é falso? A Lua é menor que a Terra. É verdadeiro ou falso? Aí você tem que dar o quê? Um valor lógico, né? Então, o que é uma proposição? Então, você sabe que uma proposição é o quê? É uma sentença declarativo. Declarativo. Tranquilo?
Essa sentença declarativa tem que ser o quê? Uma oração. Por que uma oração? Porque a gente sabe que uma oração tem que ter o quê? Um verbo, né? Assim? E essa sentença declarativa tem que ser classificada em verdadeiro ou falso. Tranquilo? Então, quando você diz a frase, abre a tela de novo, pessoal. Abre a tela, pessoal de casa. A lua é menor que a terra. Ah, tem verbo aí? Tem ou não tem verbo? Tem. A de baixo, 2 mais 5 é igual ao quê? A 3. Declarou ou não declarou os dois? Só que a primeira declaração, P, você está vendo aí do quadro, P, o valor dela é verdadeiro ou falso? A lua é menor que a terra. Verdade, né? E a segunda, 2 mais 5 é igual a 3, é o quê? É falso. Então você pode abrir aqui para mim de novo. Então você sabe que o resultado é o quê? Verdadeiro. E aqui o que é? Falso. Então, como é o nome desses valores aqui que eu coloquei? Esses dois aqui. São chamados de quê? Valores. A gente pode fechar aqui na imagem. Valores o quê? Lógico, né? Nós temos quantas possibilidades? Duas. Verdadeiro ou falso. Aí pode abrir o slide, pessoal aí de casa. Pode abrir o slide, pessoal de casa. E passa o próximo slide. Então pronto. Então qual o valor lógico do primeiro? A lua é menor que a terra? Verdadeiro. E do segundo? Falso. Pode continuar. Passa mais um pouquinho aí. Pode passar isso aí, depois a gente faz essa. Pronto. Agora continua para cá. Abre para mim. Agora nós vamos ver o que, pessoal? Os princípios lógicos. Estou tentando ser breve aqui. Vamos lá. E a prova de vocês tem muita coisa, né? Vamos lá. Então você vai ver agora o que? Os princípios. Princípios lógicos. Princípios o quê? Lógico, não é isso? Então, pessoal, existem quantos princípios lógicos? 3. Anota aí, qual é o primeiro princípio lógico? É o princípio que é da identidade. Pode dar um foco aí, ó, para o pessoal ver de casa, viu? Princípio da identidade. O segundo princípio, qual seria? Princípio do terceiro excluído. E o último seria qual? Da não contradição. Certo aí? São quantos princípios? São 3, beleza? Isso aí a SESI Gran Rio cobrou, viu? Então, vamos ver já já. Caiu, pesquisei hoje à tarde. Eu pesquisei só o que é cobrado no tópico 4 para vocês. Só que na apostila que eu mandei, eu vi tudo que é possível cair na prova de vocês. Mas o que eu estou ministrando aqui, tentar focar mais naquilo que é importante. Tranquilo aí? Vamos lá. São quantos princípios? São 3. O que é o princípio da identidade? Se uma proposição ela é verdadeira, ela é sempre o quê? Verdadeira. Se ela é falsa, ela é sempre o quê? Falsa. Isso é o princípio do quê? Da identidade. Teu CPF, só tem você que tem ele. Assim, é o que é a relação biunívoca entre vocês e o seu documento, uma relação única, né? Então, o que é o princípio da identidade? Se uma proposição ela é verdadeira, ela é sempre o quê? Verdadeira. Se uma proposição é o quê? Falsa, ela é sempre o quê? Falso. Tranquilo, hein? Entenderam? Vamos lá. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é o quê? Falsa. Mas nunca ambas, né? Mas nunca
Você pode dizer aqui, ó. Mas nunca ambas. Vamos lá. O princípio da identidade, se é verdadeiro, é sempre o quê? Verdadeiro. Se é falso, é sempre o quê? Falso. Tranquilo aí? Se é verdadeiro, é verdadeiro. Se é falso, é falso. Se o pessoal de casa tiver dúvida, né? Vocês podem mandar a dúvida, né? Estão jogando aí no grupo aí. O pessoal do INSS, os alunos de outros cursos, né? Querem participar, assim. E vamos lá. Se tiverem dúvida, vocês podem mandar, viu, pessoal? Continuar. Aqui, então. Então, pessoal, verdadeiro é verdadeiro, falso é o quê? Falso. Esse princípio da identidade, você pode estar ligado também a algo coerente. Anota aí no seu caderno. Aquilo que é o quê? Uma coerência. Isso foi cobrado na prova da SES Gran Rio. Para ser algo coerente, tem que ter o quê? Identidade. Se ele dá um texto para você e diz, esse texto aqui é um texto contraditório ou ele é um texto coerente? Tá ligado a qual princípio? Dos três aqui? Identidade. Mas se for algo contraditório, é o quê? Isso caiu na prova de vocês. Já. Aliás, na banca de vocês, tranquilo? Vamos continuar. E o terceiro excluído, que uma proposição é verdade ou é falso, mas nunca pode ser o quê? Ambas, e nem deixar de ser uma das duas. Tranquilo, hein? Então vamos lá. E o princípio da não contradição, o que é que diz? Da não contradição. Diz o seguinte, ó. Que uma proposição, vou chamar de P, viu? Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso aqui pra gente, pode acontecer isso aqui? Não. Porque o nome disso aqui é uma contradição. Alguma dúvida até aí? Vamos voltar aqui, ó. Proposição tem que ser uma sentença declarativa. Tem que ter verbo e tem que ser verdadeiro ou falso. Existe a proposição, quantos valores lógicos? 2. Então, se eu se perguntar, uma proposição pode assumir mais do que dois valores? Não. Uma proposição pode assumir dois valores? Não. Ou é um ou é outro. Então, no mínimo um, né? E existem esses três princípios. Então, abre o pessoal aí, ó, de casa, o pessoal poder ver. Ó. Deixa eu abrir, pessoal. Então, vamos ler então, né? Para fixar o conhecimento aí. O que é que diz? Ó? Princípio da identidade. Tudo que é. Tudo que é objeto é idêntico a si mesmo. O que é verdadeiro é sempre o quê? E o que é falso sempre o quê? Professor, isso vai cair na prova? Tá lá. Tópico 4, lógica proposicional. Tem que saber, né? Próxima. Princípio do terceiro excluído. O que é que está dizendo aí? Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. E nem uma terceira o quê? Alternativa. Tá entendendo, Natália, aí? Vamos lá. Quarto, terceiro. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Dado duas proposições contraditórias, uma é a negação da outra. Entende aí? Uma contrária, porque uma é contrária à outra. Então, próximo slide aí. Passa aí pra gente ver. Vou passar. Responda essa questãozinha. Foi da CESP, mas vamos fazer ela rapidinho. Turma, só para não perder tempo. Olha só o final da questão aí, ó. Olha só o final da questão aí, pessoal. Finalzinho aqui, ó. Lê só esse pedacinho aí, ó. Se o pessoal de casa tiver alguma pergunta, pode mandar, viu? E aí, o que vocês acham? Tudo isso aqui é para encher linguiça. Você lê em casa, isso aqui, ó, esse restante aqui é só para você gastar tempo aí, né? Vamos lá.
Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor, verdade ou falso? Verdade. Isso aqui é o conceito do princípio da identidade. Por quê, professor? Porque uma proposição, se ela é verdadeira, ela é sempre o quê? Então ela só pode assumir o quê, Nathalie? Só pode ser atribuído um e somente um valor, lógico. Se ela é verdade, ela é sempre o quê? Se ela for falsa, ela é sempre o quê? Falso. Então a questão está certa ou está errada? Está certa. Entende isso aí? Como é teu nome? Hã? Entendeu, Arthur? O nome da minha amiga aqui é? Pois Natália. Natália e Nathalie. Então, vamos, passa para a próxima aí. Uma próxima questão. Tempinho para vocês fazerem isso daí. Pessoal aqui de casa, né? Wagner Oliveira está acompanhando a aula. Que era verdade, né? O anterior aí. Qual a resposta dessa daí? Qual o princípio que ele quer? O princípio do terceiro excluído, né? Qual seria a resposta? Isso aí, turma, são os princípios do tópico 4 da lógica proposicional. Quem tem a resposta já, o pessoal de casa? Qual a resposta dessa questãozinha aí? Vocês acham que é qual a resposta? Que é a letra C. Alguém concorda com o Arthur aí? Natália, acho que é a letra E, né? Acho que é qual, Arthur? Letra C. O pessoal de casa? É letra E ou é letra C? Qual seria a resposta? Vamos lá. Vamos lá ver com a resposta. É o seguinte. Princípio do terceiro excluído, né? O que o princípio do terceiro excluído diz? Aqui, o canetinho. O que o princípio diz? Que uma proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é o quê? Falsa. Não é isso? Não existe uma terceira e nem um meio termo. Não existe uma terceira possibilidade e nem um meio termo. Então, bora ver a letra C que falaram. Pode ser letra A. Uma proposição falsa pode ser verdadeira. E uma proposição falsa pode ser uma contradição. A letra B. A letra B agora. Diz o quê? Uma proposição verdade pode ser falsa. Isso aqui já também é uma outra contradição. E a letra C, o que é que diz? Uma proposição ou será verdadeira, ou será o quê? Não há outra possibilidade. Parece que essa aqui é a opção boa, não é isso? Parece que isso aqui é a opção boa. Vamos ver se é verdade. Letra D. Uma proposição verdadeira é sempre o quê? Verdadeira. E uma proposição falsa é sempre o quê? Como é o nome desse princípio? Quando ela é uma proposição verdade, é sempre verdade. E uma falsa é sempre falsa. O nome é identidade. Não é isso? Tá entendendo? Tá entendendo, minha amiguinha? E a letra E. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso aqui, essa sentença é correta? É. Mas quando ele diz que nenhuma pode ser verdadeira e falsa, ele está falando de qual princípio? Da contradição. Entendi? E qual é a correta do terceiro excluído? É letra C. Uma proposição ou será verdadeira ou será o quê? Falso. Não existe uma terceira possibilidade. Próxima questão. Quinta. Tempinho para vocês fazerem
O pessoal tá agindo, tá participando aqui na aula hoje, viu? O pessoal de casa aí estão marcando. A Ana Cláudia acertou, disse que é C. Ficou bem dividido aqui. Uma parte disse que era E, outra parte disse que era a letra C. Próxima questão. Qual a resposta essa daí? Alguém sabe qual a resposta da próxima aí? Isso aí, certo ou errado? Certo? Então vamos ver se é ou não é. Toda proposição lógica pode assumir no mínimo quantos valores? 2. Pessoal, essa expressão aí tem que ter cuidado. Abre aqui para mim. Quando diz o seguinte, ó. Toda proposição, ela só pode assumir quantos valores lógicos? Só pode assumir o quê? Um valor lógico. É ou não é? Não é isso? No dia que uma proposição assumir mais do que um valor lógico, existe quantos valores lógicos ao todo? O nome disso seria o quê? Uma contradição. Então a palavra correta não é assumir, dizer que é assumir no mínimo. Eu poderia dizer que uma proposição tem a possibilidade, se tivesse escrito assim, ó, tem a possibilidade de ser verdadeiro ou falso. Tem ou não tem? Tem. Mas assumir, acolher, só pode o quê? No mínimo o quê? Por que a questão está errada? Volta para a questão aí, pessoal de casa. Toda proposição lógica pode assumir essa palavrinha aqui, ó. No mínimo, quantos valores lógicos? Errado. Só pode assumir o quê, pessoal? No dia que ele assumir 2, no mínimo 2, ele vai ser uma contradição. Entendeu aí? Tranquilo? Entendeu? Então a questão tá o quê? Tá errada. Próximo aí. Próxima questão. Passa aí. Todo, nenhum e algum, né? Pode passar isso aí, depois eu explico isso aí. Não tem importância agora não. Agora vamos ver o que não é proposição. O que não é o quê? Proposição. Vamos lá. O que não é proposição? Deu certo aí? Pegou essa. Hã? Beleza. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, pode abrir aqui para mim, ó. Pessoal de casa, ó. Vamos lá. Pessoal, aí tu pode focar no quadro aí. Então, pessoal, nós sabemos que há um conflito em o que é uma proposição. Você vai ter que levar para a prova do Banco do Brasil isso. O que não é proposição. Pode focar nisso aqui, ó. Tranquilo? Isso é questão de prova, né? Pode cobrar muito. O que é proposição e o que não é proposição. O que é uma proposição? Anota aí, pessoal. O que é uma proposição? É toda sentença declarativa. É isso? Acertei? Declarativa, que seja o que? Uma oração. Por que, professor, uma oração? Porque a sentença ela tem que ter o quê? Ela não pode ser nominal, tem que ser verbal. Tranquilo? Tem que ter um verbo. Isso aí foi assunto de prova já. E tem que acolher um verdadeiro ou falso. E tem que respeitar o quê? Os princípios lógicos. São quantos princípios? 3. Quais são eles? Identidade, terceiro excluído e contradição. Identidade
uma proposição pode assumir um e somente um valor lógico. Não é isso? Terceiro excluído, uma proposição ou é verdadeira, Arthur, ou é o quê? Falso. E da não contradição, que uma proposição não pode ser verdade e falsa ao mesmo tempo. Tá bom? Então vamos lá, tem que respeitar princípios. Beleza? Vamos lá ver aqui contra quem? Contra quem? O que não é proposição. Vamos lá. Pessoal, para ser proposição, você tem que julgar aquela frase em verdadeiro ou falso. Você não concorda comigo? Sim ou não? Para ser proposição. Qual o assunto de hoje? Lógica proposicional. Não é preposição. Preposição é em português. É proposição. Tranquilo? O que é a lógica proposicional? Uma proposição, ela tem que ser o quê? Ó? Declarativa. Tem que ser verdadeiro ou falso. Se eu digo o seguinte, galera, será que amanhã vai chover? Eu pergunto o seguinte, será que amanhã vai chover? Isso é uma pergunta. O Arthur que está em sala, a Nathalie e a Natália, alguns alunos aqui. Será que vai chover amanhã? Pode ser classificado em verdadeiro ou falso? Não. Porque pergunta não é proposição. Não dá. Entendeu aí? Então vamos lá. O que não é proposição? Pode abrir para o pessoal de casa aí. Ó. O que não é proposição? Certinho? O que não é proposição? Então o que não é proposição? Vamos lá. Sentença o quê? Interrogativa, não é proposição. Qual é o outro? Interrogativa. A outra também o quê? Exclamativa. E o quê? Imperativa. 3 aí, né? Isso porque não conseguimos dizer se é verdadeiro ou falso. Entende aí? Tranquilo? Abre para mim aí. Pode abrir para mim. Pessoal, uma pergunta não é proposição. Uma exclamação não é também o quê? Porque uma exclamação você não pode julgar se é verdadeiro ou falso. E uma sentença imperativa, se tiver um verbo imperativo, também não é o quê? Que é uma ordem, né? Fecha a porta, cale a boca, estude mais. Tá entendendo aí? Não é proposição. Vamos continuar aqui aumentando aqui nosso leque. Ó. Anota essa próxima aí. Ó. Sentença aberta. Não é proposição. O que é uma sentença aberta? Vou dar aqui um exemplo, 2 exemplos para vocês. Ó. Vai focando só aí no quadro. Sentença aberta seria o quê? Ó? Quando eu digo o seguinte, ó. Ele é jogador. Isso aqui é proposição? Ele é jogador. Sim ou não? Diz comigo. Ele é jogador, né? Não é, porque existe um pronome aqui, tá vendo? E por ter esse pronome, eu não consigo descobrir quem seja, então eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso. Agora, se eu digo, Robinho é jogador. Se eu digo, como é o nome daquele jogador? Alves, é? Como é o nome dele? O nome dele? Daniel Alves é jogador. Era, né? Não era mais agora, né? Mas dá pra julgar agora em verdadeiro. Ele era falso agora. Aí a próxima aqui diz o seguinte, ó. X mais 2 é igual a 5. Isso é proposição na prova? Fica isso na prova. Isso é proposição? Não. Porque eu não sei quem é X. Eu não sei quem é X, tá vendo? Não sei quem é X. Ah, professor, eu tenho certeza que o X é 3. Mas aqui está dizendo que o X é 3?
Não, se o x for 1, é falso. Se o x for 3, é o quê? Verdadeiro, tranquilo? Alguma dúvida nisso aí? Aí na apostila eu aprofundo um pouco mais, viu? Eu mandei para vocês lá. Vamos lá. A outra. Sentença é aberta. Agora vamos para a sentença paradoxal. Sentença paradoxal. Olha, pessoal. Sentença paradoxal. Seria isso aqui, ó. Dá um exemplo aqui embaixo, ó. Quando eu digo, se cair na prova, isso aqui, ó. Esta frase é o quê? Esta frase é falsa. Isso aqui é proposição? Estão de casa aí, estão entendendo? Isso é proposição? Tá participativo hoje aí. A Ana Cláudia, né, disse que tá ligada aí. O Wagner, né? A Ana. Vamos lá. Esta frase é falsa. Pessoal, isso daqui, para ser proposição, tem que ser verdadeiro ou falso. Não é isso? Não é a regra. Então vamos ver o seguinte, ó. Isso aqui, quando eu ou é verdade ou é o quê? Falso, não é assim? Vamos dizer que eu quero que isso aqui seja verdade, tá bom? Tu, Natalia, eu digo que isso aqui quero que seja verdade. É isso? Se eu quero que seja verdade, Ana Cláudia, que está assistindo também a aula ao vivo aí, Ana Cláudia. Se eu quero que seja verdade, que essa proposição seja verdadeira. Qual o conteúdo da frase? Qual o conteúdo da frase? Esta frase é falsa. Se eu digo que ela é verdade, a frase desmente, dizendo que ela é o quê? Há um conflito, há um choque, há um paradoxo, então há uma contradição. Então, na hora da prova, qual é a frase que eles gostam? Eles gostam desse tipo de frase. Esta frase é falsa. Me diga outra frase, professor. A frase dentro dessas aspas é mentirosa. Se tu diz que ela é verdade, ela diz que é o quê? Mentira, não dá um conflito. Entendeu aí? Entendeu? Entendeu, Nathalie, isso aí? Tudo bem. Qual é a frase que tem aqui? Até aqui, entendeu? Porque não é, né? Essa. Essa aqui é a mais difícil. Você abre a prova e ele joga essa frase, ó. Qual a pergunta? A Sérgio Gran Rio pode fazer para vocês. Essa frase aqui é uma proposição? Aí você vem para o conceito de proposição. Tem que ser o quê? Declarou ou não declarou? Declarou. Tem sujeito, verbo, predicado, não é assim? É uma oração? Mas isso acolhe um verdadeiro ou falso? Bora ver se acolhe. Quando você diz que ela é verdade, ela diz que é o quê? Ela bate o pé no chão e diz, ah não, eu sou o quê? Falsa. Entendi? E quando você diz que ela é falsa, aí ela vai dizer o quê? Que ela é o quê? O contrário, verdadeiro. Então ela é uma frase o quê? Paradoxal. Entende aí? Ela não acolhe nem V e nem F. Beleza aí? Então, slide para a galera de casa aí. Vamos lá. Passa aí. Pode continuar. Então, essa primeira frase aqui, turma, é proposição, sim ou não? Não é, né? Porque é uma pergunta, não é assim? É isso? Isso aqui é proposição? Isso é proposição? Não. A segunda é proposição? Não, né? E a terceira é proposição? Vamos lá. Entenderam isso aí? Vamos lá. Então responda essa questãozinha aí da CESP, do TRE. É em prova, pessoal. Não é brincadeira, não. Pessoal de casa aí, essa sexta aí. Vocês me dizem disso aí. Dia da prova de vocês. Não vai cair certo ou errado, né? Mas é um treinamento. Estou só treinando conteúdo, né? Vamos lá. E aí, o que vocês me dizem? Pessoal de casa aí. A frase, que dia maravilhoso, consiste em uma proposição que é objeto de estudo da lógica bivalente. Pessoal,
A perguntinha é isso aqui, ó. Ela é uma proposição? Não. Por que ela não é proposição? Porque é uma sentença o quê? Exclamativa. Abre aqui para mim, ó. Sobre aqui, ó. Não é proposição, é sentença o quê? Exclamar. Entendeu, Nathalie? Então, pessoal de casa, certo ou errado? Abre aí. Certo ou errado? Vamos lá, pode abrir o pessoal de casa. Certo ou errado? Professor, mas o que é isso aqui, lógica bivalente? É a lógica do verdadeiro ou falso. Bivalente também pode ser chamado de lógica o quê? Porque a lógica proposicional é a lógica do verdadeiro ou falso. Tá bom? Pode passar aí. Próximo. Próxima questão. Pode passar aqui. Vamos lá. Tá lento, né? Vamos lá. Vamos lá. Questão. Essa aí, turma. Para ser proposição, as frases têm que ter sentido. Frases de sentido incompleto. Se faltar sujeito e verbo predicado, não é o quê? Proposição. Abre para mim aí. Pessoal, se a frase de vocês não tem sentido completo, tipo, eu digo assim, Crato e Juazeiro. Só isso. Isso é proposição? Crato e Juazeiro? Não. Porque falta o quê? O verbo. Entendi? Então a frase tem que ter sentido o quê? Completo. Tá bom aí? Tem que ser uma declaração. Pode passar. Continua. Próximo. Pro próximo slide. Agora abre o pessoal de casa aí. Vamos lá. Pode passar. Vamos lá. A primeira é proposição? A primeira aqui é proposição? Sim ou não? Não, por quê? Artigo. Que é adjunto, né? Parece, né? Tem verbo aqui? Não. Então falta quem? Um excelente livro de lógica. É só expressando um desejo, né? Assim? Um juízo de valor, né? Não é proposição. Essa aqui é proposição. Próxima. Está incompleta. E a terceira é proposição? Nenhuma delas é o quê? Proposição. Pode passar. Próximo. Vamos ler o conceito de sentença aberta. Abre para mim aqui antes. Ó. Pessoal, já vimos. Imperativo. Vamos ver agora o que é sentença aberta. Se tiver um pronome aqui, vai ser uma proposição? Não, né? Ele é jogador, ela é estudante. Não, tem que ter Mônica é estudante. Dá nome aos bois, né? Sim? Isso aqui é proposição? Porque se tem uma variável, um elemento desconhecido, então não dá para garantir que seja verdadeiro ou falso. Então abre aí, vamos ler todo mundo junto o slide. O que está escrito no slide? Sentença aberta é aquela que vem com uma variável, todo mundo, um elemento desconhecido, e, portanto, não podemos garantir que seja verdadeiro ou é aquela que vem com o quê? Com uma um elemento o quê? E não dá para garantir que seja verdadeiro ou falso, não é isso? A sentença aberta, objeto de estudo, não está definida e depende de variável para ser o quê? Valorizado. E por tal motivo não é o quê? Não é proposição. Isso aqui é proposição, essa primeira? Não. Por quê? Essa segunda é proposição? Por causa de quem? Não é isso, pessoal? Entendi? E esse aqui é proposição?
Por conta de quem? Entendeu? Então, nada disso é proposição. Pode? Pessoal, nós estamos terminando o primeiro capítulo, né? Do assunto aí. Esse assunto aí está se esgotando. E última, são as sentenças do quê? Paradoxo. Abre para mim aí. Então, o que é um paradoxo, galera? O que é um paradoxo? Paradoxo é aquilo que, quando você diz ser verdade, ele diz que é o quê? Falso. E quando você diz que é falso, ele diz que é o quê? São dois valores contrários, dois valores antagônicos. É uma um texto contraditório. O que é um texto contraditório? Você diz, para poder ganhar uma bolsa de estudo no exterior, é necessário que você tenha uma proficiência em língua inglesa. João ganhou a bolsa e não tem conhecimento de língua inglesa. Um exemplo. Isso é contradição ou não é? É. Entendeu aí? Entendeu, Nathalie? Uma frase contraditória. Um texto contraditório, tá bom? Então, abre pro pessoal de casa. Pode abrir, pessoal. Vamos lá, então. São aquelas que o seu conteúdo é uma negativa que, quando atribuindo o valor lógico de ser o quê? Outro oposto. Negativo que eu digo é no sentido de contraditório, tá bom? Eu vou reescrever isso aí um pouquinho melhor. Negativo não tá muito bacana, não. Mas vamos lá para os exemplos. Como é que já caiu em prova? Caiu desse jeito. A primeira, se eu digo que ela é verdade, ela diz que o conteúdo dela é o quê? Falso. Entendeu? Quando eu digo que ela é verdade, há um conflito, porque ela diz, eu sou falso. O que diz? O professor sempre diz a mentira. Se eu digo que isso é verdade, gera uma contradição. E a última, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Se eu digo que é verdade, se eu digo que ela é verdade, a frase dá uma contradição ao valor lógico. Enquanto o valor lógico diz que é verdade, a frase diz o contrário, que ela é o quê? Mentirosa. Entenderam isso aí? Pode passar aí. Próximo. Então, responda essa questãozinha aí da Fundação Carlos Chagas, né? Tem a ver com o nosso conteúdo de hoje. Pessoal de casa aí, como é que vocês estão? Vamos lá. Qual é a resposta desse daí? Vamos lá. Tempinho aí para você fazer. Tempinho, vai lá. Qual a resposta? Quem já sabe? Quem já sabe já? Sim ou não? Estou de casa aí. Uma resposta. Nada, pessoal. A, B, C, D, E. E o que é isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos responder a questão. Diz o seguinte, ó. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm a mesma característica lógica, comum. Enquanto uma delas não tem essa característica. Vamos lá. A primeira, turma. Se é proposição? Não é proposição, né? Não é proposição. A segunda, um excelente livro de raciocínio lógico é proposição? Não. Por qual motivo? Não é o quê? Porque não tem verbo, né? A segunda é proposição? Também não. A última,
Vou guardar essa daqui. Vou guardar essa aqui. Agora essa aqui, escreva uma poesia proposição. Não, por quê? É imperativa, né? Imperativa. Imperativa. Então a resposta seria qual? Seria, então nós temos a frase 1. Frase 1 aqui, ó. A 2. A 3. E a 4, não é assim? E a 5. Então, a resposta correta é a frase qual? 4. Por quê? Porque ela tem verbo, existe vida em outros planetas. É isso? Abre para mim a tela aí para explicar para o pessoal um pouco melhor. Pessoal, olhe bem o que eu vou dizer para vocês. Ó. As palavras chamadas quantificadores lógicos. Quais são elas? Palavras chamadas quantificadores lógicos. Não é essa, olha. Todo, nenhum. Pode dar o foco aí no quadro. E algum. Tá bom? Como é o todo na matemática, pessoal? O todo é chamado de quem aqui? Todo seria quem? Para todo, né? Assim? É ou não é? Lembra disso aqui ou não? O nenhum é o quê? Não existe, né? Assim? E o algum é o quê? Existe. Tá vendo aí? Certo? Aí você vem aqui, nós temos aqui uma sentença que pode ser aberta e a sentença pode ser o quê? Fechada. Professor, o que é uma sentença fechada? É uma proposição, tá bom? Uma sentença aberta. X mais 2 é igual a quê? 3. É aberto, é aberto? Ah, professor, quer dizer que isso aqui sim é aberto. Aberto. Professor, e o que é uma sentença fechada? Você pode pegar essa mesma frase e vai botar o quê? Um quantificador lógico. Quer ver? Ó? Olhe bem. Ó. Como transformar essa frase, que é aberta, numa frase o quê? Fechada. Basta botar uma das 3 palavras. Quer ver? Ó? Para todo x, tá bom? Temos que x mais 2 é igual a 3. Isso aqui já virou proposição. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha agora aqui, Nathalie. Ó. Existe x, tá o quê? X mais 2 é igual ao quê? A 3. Eu transformei em duas proposições. Proposição 1, proposição P e proposição o quê? Q. Vocês viram o que eu fiz? O que eu fiz? Repetindo. Para pegar uma frase aberta, basta botar basta botar um quantificador, que são quem? Todo, algum ou nenhum. Agora olha como ficou a frase. Para qualquer x, eu nem disse aqui, mas quando eu não digo, fica subentendido que é dos reais, né? Para qualquer x que eu colocar aqui, vai ser igual a 2 e vai ser igual a 3? Tudo bem. Para qualquer x, vou explicar um pouco melhor. Vou botar aqui um pouco melhor para vocês. Fica menos confuso, né? Para todo x pertencente a quem? Aos naturais. Pertencente a quem? Aos naturais. Pertencente a quem? Temos que tal o quê? X mais 2 é igual a 3. X mais 2 é igual a 3.
Será que qualquer x dos naturais que eu botar aqui vai ser igual a 3? Qualquer x. Quem são os naturais? São todos os números de 0 ao infinito, não é assim? Por exemplo, Natália, se eu boto o x sendo 0, 0 mais 2 é quanto? É 3. Não é assim? Então, essa proposição aqui, ela já é o quê? Falso. E nessa aqui, ó, existe x que pertence aos naturais, tal que x mais 2 é igual a 3. Existe ou não existe? Existe. Quem é o x aqui dos naturais? Quem é? 1. Não é isso? Entendeu? Então seria 1. Então aqui é o quê? Verdadeira. E eu quero chegar com isso. Que é possível pegar essa frase, que é aberta, basta botar o quê? Antes do que um quantificador. E ela vai se tornar o quê? Uma proposição. Entendeu? Perfeitamente. Você poder conseguir julgar se é verdadeiro ou falso. Tá entendendo? Na apostila, eu explico bem direitinho isso aí. Continuando. Por que eu fiz tudo isso? Porque sempre que você vê essas três palavras aqui, todo, nenhum e algum, sempre vai ser o quê? Proposição. Olhe bem, ó. Olhe bem. Olhe bem aí, ó. Proposição R. Olha aí o pessoal de casa, ó. Todo x é y. Todo x é y. Isso é proposição, sim ou não? Porque tem um quantificador universal. Isso aqui é chamado na matemática de um axioma, né? Um axioma. Tem uma afirmativa, que eu estou afirmando o quê? Que existe quantos conjuntos aqui? 2. O conjunto de x e o conjunto de quem? E eu estou afirmando que todos os elementos pertencentes ao conjunto x estão contidos dentro de quem? Do y. E definir é um axioma. Afirmou, afirmou. Isso aqui é proposição. Entendeu, galera? Nathalie, entendeu? Se cai isso na prova, cai desse jeito. Isso daqui é proposição? Ah, professor, apareceu x e y. Mas quando tem um todo, aqui não está se tratando de sentença variável. Aqui está falando de quê? De dois conjuntos, uma relação de quê? De subconjunto. X está dentro de y. Alguma dúvida nisso? Entenderam agora essa questão aí? Vamos lá, continuar. Então, voltando para o quadro aí, por favor. Voltando para o quadro. Então, resposta, turma. Existe vida em outros planetas. A resposta é quem é? Essa bonitona aqui, tá bom? Porque ele declarou que isso aqui pode ser classificado em verdadeiro ou falso. Tá bom? Próximo aí. Faça isso daí, turma. Limpinho para vocês fazerem. Qual a resposta? Pessoal de casa, qual a resposta dessa questãozinha aí? Qual a resposta? Tem resposta ou não tem? O assunto de hoje é lógica proposicional. Tópico 4 do edital. Tranquilo? Vamos lá. Tá aí sabendo, né, disso aí. A primeira é proposição, sim ou não?
A primeira é proposição. A segunda é proposição. Qual o motivo? A terceira é proposição. Qual o motivo? A terceira é proposição. Declarou. É uma proposição até composta, né? Mas declara, né? Assim. Então nós temos quantas proposições aí? Hã? Somente duas ou uma? Duas, né? É um e qual? 4, né? Então a resposta são proposição apenas quais frases? 1 e 4. Letra A. Beleza? Próximo. Terceira. Última, pra gente passar para outro tema agora. Ele diz que essa aqui nós temos quem? Uma, duas. Pode apagar para mim? Ele diz que tem quantas proposições aí? O pessoal aqui tá acertando as questões aqui de casa, viu? A Anne. Vamos lá. Diz que tem 3. Aí tem 3 mesmo? Acho que não, né? Você me diz isso aí. Você me diz. Certo ou errado? Pessoal, eu acho que não tem como ter 3 aí, não. Eu acho que tem. A primeira é proposição? Não. A segunda é proposição? Você me diz a segunda. O TRT do Espírito Santo lançou edital para o preenchimento de 200 vagas. Declarou ou não declarou? Não é proposição. A segunda é. Que é. Isso aqui não é não. A terceira é proposição. Se o candidato estudar muito, então ele será aprovado no concurso. É ou não é? É? E esse ele aqui? É. Mas ele continua sendo, porque o ele se refere a quem? Candidato. Entende aí? É proposição. Tu acertou, viu, Nathalie? É proposição. Porque só não seria se o ele não tivesse um interlocutor. Entende aí? Ramon, é tu, né? Entende aí? Entendeu, Nathalie? Então nós temos duas proposições. A primeira é e a segunda. E essa terceira proposição? O indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT. É proposição. Professor, mas ele não disse quem era esse indivíduo. Mas ele disse a faixa etária. A faixa etária, ele disse ou não disse? Então a questão aqui foi meio que aberta, mas você não está olhando o nome da pessoa, você está olhando que a faixa etária. Um indivíduo de 50 anos de idade ou mais. Pegou um grupo, né? Então aqui nós temos quantas proposições? 3. Então a questão está o quê? Certa. Então pronto. Aí tu pode tirar esse slide, agora nós vamos passar para as questões lá, tá entendendo? Vou te mandar aqui as questões. Vamos continuar. Pessoal, agora nós vamos resolver umas questõezinhas de hoje, que eu vou colocar no grupo aí de vocês, né? Soltar no grupo, ó. E o pessoal aqui em casa hoje assistindo, né? Tá, aliás, no cursinho, né? Ele disse aqui, eu vou te mandar, ó, agora. Esse que tu fez, ó. Vamos lá. Pessoal, vamos resolver as questões da SES Gran Rio, né? Que é o que importa. Vamos resolver essas questõezinhas aí. Então, pessoal, vamos ver como é que é cobrado o tópico proposições lógicas, né? Pela SES Gran Rio. Nós temos aí essa primeira questão que você vai tentar fazer aí, ó. Pode abrir para o pessoal de casa. Vamos lá. Tempinho aí para fazer. Vamos trabalhar em conjunto, né? Tempinho para vocês fazerem em casa.
A Ana Cláudia perguntou, e as duas últimas, né? Depois eu faço. Tinha mais duas questões ainda, era? Aquele slide lá? Depois eu vejo, depois eu te faz ela. Adiantar. Tempinho aí, pessoal, para vocês fazerem. Questão aí. Vamos lá? A resposta. A resposta, pessoal. Vocês acham que é qual? D. Vocês acham que é qual aí? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, vamos lá. Em decisão unânime de toda a diretoria, a Anvisa aprovou a proibição de adição e acréscimo de substâncias que alterem ou modifiquem o sabor ou aroma dos produtos derivados do tabaco comercializado e vendido no Brasil. A decisão da Anvisa terá impacto direto na redução da iniciação de novos fumantes, embora os jovens comecem a fumar atraídos pelos sabores mais agradáveis do cigarro. Vamos lá. O segundo parágrafo traz duas informações que mantêm entre si uma relação. Pessoal, ele está dizendo aqui, turma, ó, esse bonitão aqui e esse aqui é o primeiro parágrafo, seria esse, né? É ou não é? Nós temos o primeiro parágrafo aqui, temos o segundo. Qual a relação do primeiro parágrafo com o segundo? O que você me disse? Perdão, turma. O segundo parágrafo tem nada a ver com o primeiro. O segundo parágrafo traz duas informações. Vamos, é só o segundo. Vamos olhar para o segundo. A decisão da Anvisa terá impacto direto na redução da iniciação de novos fumantes. Ele vai mexer no tabaco lá, né? Não é isso? Eu vou repetir de novo. A decisão da Anvisa terá impacto direto na redução da iniciação de novos fumantes. Ele diz, embora os jovens comecem a fumar atraídos pelos sabores mais agradáveis, né? Vamos ler o primeiro. De novo, vamos ler de novo o primeiro. Em decisão unânime de toda a diretoria, a Anvisa aprovou a proibição de adição e acréscimo de substâncias que alterem ou modifiquem o sabor ou aroma. Não é isso? Dos produtos derivados do tabaco comercializados e vendidos no Brasil. O que ele está querendo dizer? Que não vai poder mexer no sabor ou no aroma, é ou não é? E os jovens, eles gostam de fumar, segundo aqui, se alterar esses sabores, não é isso que está dizendo? Então vamos ler aqui o segundo, o que diz? A decisão da Anvisa terá impacto direto na redução da iniciação de novos fumantes. Claro, se ele vai mexer no sabor, né? Os jovens são atraídos pelo sabor, pelo aroma, né? Vai mexer, vai impactar, se vai trazer impacto de novos fumantes, aí ele vai dizer, embora os jovens comecem a fumar atraídos pelos sabores mais agradáveis adicionados ao cigarro. Turma, isso aqui é uma contradição. Abre para mim para explicar. Por que é uma contradição? Porque é o seguinte, ó. Ele fala que vai alterar, não pode alterar a composição química do tabaco para atrair novos fumantes. É ou não é? Aí depois, no segundo parágrafo, ele diz o seguinte, que a Anvisa terá impacto direto na redução da iniciação de novos fumantes. Embora o jovem comece a fumar atraído
pelos sabores mais agradáveis. A palavra embora, grifa é a palavra embora. O pulo do gato está na palavra embora. Não devia ser embora, devia ser o quê? Uma conclusiva. Por isso, por isso, os jovens começam, os jovens comecem a fumar atraído por sabores mais, seria algo, devia ser algo conclusivo. E não algo que diz, a palavra embora, na língua portuguesa, já estudaram, né? Significa o que mesmo? Tipo, como se fosse concessivo, assim, como se fosse algo que não concordasse com a primeira parte. Entende? A palavra embora não se encaixa como algo que tivesse consistência com a primeira parte do texto. O que seria correto seria o quê? Um conectivo de conclusão. Um conectivo de quê? De, de concordância com o primeiro. O embora dá aquela ideia seguinte, um exemplo. Você diz assim, pessoal, eu faço tal coisa, digamos assim, eu faço uma atividade que não gosto, né? Embora isso. Então a questão aí é o quê? Uma contradição. Por conta da palavra embora, que leva um conflito com a primeira parte do texto. Tranquilo aí? Vamos lá, segunda. Dá um tempinho para vocês fazerem a segunda. A resposta letra é. Segunda questão. Resposta aí. Pessoal de casa aí, o que vocês estão. Uma dúvida, se tiverem dúvida, vocês mandam aí. É. E aí? Pessoal de casa. E aí, Nathalie? Viu essa daí? Mais complicada essa aí. Veio? Kaique, Pedro. Isso parece português, mas caiu na prova de lógica, né? Vamos ler aqui o que diz. Vamos ler logo a perguntinha que ele fez. Vou ler logo a pergunta. Certo, decidiu essa aí? Qual? Vamos lá. Vou ler logo aqui a pergunta. No primeiro parágrafo aqui, certas informações podem ser retiradas por serem o quê? Redundantes entre as listas. A informação que deve obrigatoriamente o quê? Se ela tem que permanecer porque não é redundante, né? Ela não é. Vamos lá ver. Bora analisar a palavra unânime. Quando eu digo em decisão unânime, toda diretoria
Foi toda a diretoria unânime, né? Estão dizendo aqui na sala, né? Vamos pular para a próxima, né? Vamos guardar essa aí, tá entendendo? Ter todo é unânime, né? Assim? Vamos ver a palavra acréscimo. Bora ver se é algo redundante. Aqui a primeira parece ser redundante as duas, né? Mas vamos lá. Acréscimo. A Anvisa aprovou a proibição de adição e a... Pessoal, isso aqui não é a mesma coisa? Adicionar não é a mesma coisa de acrescentar? Então é redundante, sim ou não? Então essas duas aqui são redundantes, ó. Redundante. Próximo. Modifiquem. Ele diz assim, de substâncias que alterem o modi. O que altera não modifica? Também são o que? Redundante. Sabor ou aroma. Isso é a mesma coisa? Não, por quê? E aí, Caio? Sabor tá ligado ao quê? Ao paladar, né? E o aroma? Ao cheiro, né? Cheiro, né? Ao olfato, né? Errado. Então, enquanto o sabor tá ligado ao paladar, o aroma tá ligado ao quê? Olfato, né? Então, são dois sentidos diferentes, não é? Então, permanece. E vendidos agora, o que que diz? Dois produtos derivados do tabaco comercializados. Comercializados é o que? Vem. Essas duas palavras aqui são a mesma coisa? Tudo que é comercializado é porque tem relação de compra e venda, né? Assim? Então a resposta só pode ser aroma. Aroma tem que permanecer na frase, porque ela não é redundante com sabor. Porque aroma está ligado ao olfato, né? Cheiro. E o sabor está ligado ao paladar. Letra C. Isso aqui é qual parte da lógica? Princípios lógicos, né? Contradição, né? Próxima, terceira. Para outro assunto aqui. Pode abrir a tela para mim. Pessoal, nós resolvemos algumas questões que falavam sobre o que? Princípio, foi? Vocês viram como foi cobrado na prova de lógica da SESC Rio, né? Agora, finalizando aqui esse primeiro tópico. Nós temos o quê? Tudo do que? Das negações. Isso cai muito em prova, viu, turma? Cai muito em prova. Por exemplo, eu digo a seguinte frase. Todo poeta é rico. Qual é a negação de todo poeta é rico? Poeta é rico. A negação. Todo poeta é rico. Quando eu digo todo poeta é rico, para negar essa frase, fica como? Basta que tenha um poeta que não seja rico. Entendeu? Então a negação seria o quê? Algum poeta não é rico. A segunda é importante também. Qual a negação de nenhum palhaço nenhum palhaço é, digamos, forte. Qual a negação de nenhum palhaço é forte? Comum também. Quando eu digo nenhum palhaço é forte, para negar minha frase, basta que tenha um palhaço que seja forte, né? Seria o quê? Algum palhaço é o quê? Forte. Então, turma, resumindo. A negação do todo é o quê? É o algum. O algum o quê?
Não. E a negação do nenhum. E a negação do nenhum é o quê? É o algum. Alguma dúvida nisso aí? Então vamos lá, pessoal. Eu vou dizer uma pergunta para a turma aqui. Atenção, eu digo o seguinte, pessoal. Todos os alunos que estão aqui em sala falam inglês. Todos falam o quê? Inglês. Como é que você nega essa frase? Todos falam inglês. Basta que o aluno vai levantar a mão e dizer, professor, licença, eu sou aluno, eu estou na sala, eu sou aluna, eu estou na sala e eu não falo inglês. Então basta que tenha uma que não fale, né? Assim? Então na hora da prova negar o todo, basta que tenha um que não. Muita gente pensa que a negação do todo é nenhum. Aí você já quer generalizar demais. Assim eu digo, todos aqui estão, todos aqui falam inglês. Então basta que tenha um que não fale. Aí eu estava dando aula um tempo atrás. Eu disse assim na aula, né? Acho que foi 2014. Pessoal, nenhum aluno aqui fala japonês. Nenhum aluno aqui fala japonês. Qual é a negação disso? Nenhum aluno fala japonês. Nenhum aluno fala japonês. Qual é a negação? Aí a aluna estava na sala, levantou a mão e disse, professor, licença, eu casei com um japonês, meu filho morou no Japão até os 8 anos de idade e eu falo japonês. Então, negar nenhum fala japonês, basta que tem o quê? Algum. Então a negação do nenhum é o quê? Certo? Então vamos continuar. Isso aqui é chamado, essas duas, de universais. Sentenças o quê? Universais. Quais são elas? Todo e nenhum. Tá bom? E qual é a negação do universal? É um particular. Tá bom, pessoal? Entenderam isso aqui? Nathalie, tranquilo? Vamos lá. O todo, tem pincel vermelho ainda? Tem um azul aí? Vermelho não, né? Acho, né? Não, vou pegar aqui o azul. Beleza, vai dar certo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Atenção. O todo, ele é positivo ou negativo? É um universal positivo. É ou não é? E o nenhum é um universal o quê? Negativo. Agora, particular, ó. Existe particular positivo, que é o algum sozinho. E existe o particular o quê? Negativo. Entendeu aí? Olhe bem. Qual é a negação do todo? É um particular o quê? Negativo. Isso aqui não é para se decorar. Não esquente a cabeça com isso. Estou só querendo mostrar uma coisa interessante para vocês. Ó. A negação do todo é o quê? Um algum? Não. Você sai do universal e vai para o quê? Para um partículo. Por exemplo, Nathalie, eu fui perguntando para vocês. Ó. O todo, a negação do todo, pode ser o nenhum? Não, porque o universal não gera o quê? Universal. O universal sempre vai gerar o quê? Um partículo. E quem é o único particular da história toda? Quem é o único particular? O algum. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Pode falar, Natália. Tá entendendo aí? Eu vou ver a questão ainda. Nem vi. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ó. Turma, atenção. Olhe para mim, esqueça o quadro. Vou fazer uma pergunta para vocês. No dia da prova, pode cair essa pergunta. Todo funcionário do Banco do Brasil, ele é o quê? Ele é, me ajude. Ele é o quê? Servidor público. Todo funcionário do Banco do Brasil, ele é o quê? Um servidor público. Qual é a negação disso? Existe
funcionário do Banco do Brasil que não é servidor. Ou, se tu não quiser usar a palavra existe, pode ser pelo menos um servidor do Banco do Brasil não é o quê? Ou algum não é servidor público, entendeu aí? Agora voltando, se cai assim, algum servidor do Banco do Brasil não é, não, essa frase é algum servidor do Banco do Brasil não é servidor público. Qual é a negação disso? Eu estou partindo daqui, ó. Algum servidor do Banco do Brasil não é funcionário público. Qual é a negação disso? Aí você volta. Todo é. Tá complicado? Respira fundo aí, ó. Vou fazer outra pergunta para vocês. Ó, atenção, pessoal. Isso aqui é importante porque pode cair na prova de vocês. Uma questão boba. Quando eu digo, eu sou o diretor do colégio, mas que eu sou o diretor. Eu digo, pessoal, todos os meus professores são formados. Todos os meus professores são formados. Qual é a negação da frase? Algum professor do colégio não é o quê? Não é assim? Agora vamos voltar a fita. Da mesma maneira que vai, também o quê? Volta. Agora eu digo, algum professor do meu colégio não é formado. Eu digo, algum professor do meu colégio não é formado. Qual é a negação? Todo ele é o quê? Formado. Entenderam aí? Entendeu? Onde eu quero chegar para você, Nathalie? Ó. Se cair isso aqui, qual é a negação dessa frase? Ó? Vou dar o foco aí, pessoal. Ó. Foco aí. Ó. Qual é a negação dessa frase? Aqui, qual é o original? Algum? Não. Da mesma maneira que vai, também o quê? Volta. Algum poeta não é rico. Qual é a negação disso? Todo poeta é. Voltando aqui. Todo poeta é rico. Qual é a negação? Tá vendo? Indo e voltando? Aqui para cá. Ó. Nenhum palhaço é forte. Qual é a negação? A negação do nenhum é o quê? Quando eu digo que nenhum palhaço é forte, basta que tenha algum palhaço que seja. E voltando é o quê? Algum palhaço é forte, basta dizer que nenhum o quê? É. Posso passar para frente agora? Para passar é para passar para frente, né? Abre para o pessoal da questão aí. Qual a resposta? Prova da Sesc ganhou. Isso é uma proposição. A Ana Cláudia falou aqui, porque tem o mesmo sentido de altere, né? Modifique, ela está falando a questão anterior. Vamos lá. Qual a resposta disso aí, pessoal? A negação de todo professor de matemática usa qual a palavra importante aqui? Todo. Caiu isso na prova e você lembra, professor, a negação do todo é o quê? É o algum. Algum o quê? Não. Pode ser trocado algum não por quem também? Pelo menos um não. Ou pode ser o quê? Existe um que não é, né? Assim? 3, né? Então qual é a resposta? Todo professor de matemática usa óculos. Qual é? Pode ser letra A? Não, porque universal não gera o que? Universal. Não pode. Pode ser letra B? Não, porque nenhum e ninguém são equivalentes. Pode ser letra C? Não, porque apesar que porque todo não, tá vendo todo não aqui? Sabe o que significa todo não? Todo não, alguém sabe dizer o que significa todo não? Todo não é a mesma coisa de nenhum. É uma equivalência. Quando eu digo nenhum vai, é a mesma coisa que todos não vão. Todo não. Depois eu vou explicar isso mais na frente, tá bom? Então a resposta é o quê? Todo professor de matemática usa óculos. Existe alguma pessoa que usa óculos que não é professor? Não é. É letra E. A resposta. Existe algum professor de matemática
que não usa óculos. Letra E. Alguma dúvida? Entendeu, Natália? Entendeu? Próximo. Tem como aumentar isso aí para a primeira questão? A quarta? Aumentar a tela? Ou botar no slide para outro? Vamos lá, responda essa questão 4 aí, turma. Isso aí, tudo por barra. Perfeito. Dá um zoom e bota lá na questão 4. Vamos lá. Questão 4, pessoal. Vamos lá, isso. Vamos lá, questão 4. Pode abrir normal se não der certo. Abrir normal aí. Beleza. Questão 4, qual a resposta? Qual é a palavra-chave aí? Ele quer. O assunto é negar. Negação, né? Não, pode ser negação, não tem problema não. Qual é a negação do nenhum, turma? É algum. Quando eu digo ninguém aqui fala japonês, basta que tenha um que. Então quem é a resposta aí? Nenhum rondoniense é casado. Basta que tenha algum casado que são o quê? Rondoniense, né? Ou há pelo menos um rondoniense o quê? Casado. Resposta letra A. Alguma dúvida? Não, né? Resposta letra A. Tá. A quinta questão, qual a resposta? Por quê? Porque a negação do nenhum. A negação do nenhum é o quê? É o algum. E o algum é a mesma coisa de quê? Pelo menos um. E a quinta questão, qual a resposta? Qual era a quinta questão aí? B? Vamos ver se é B. Quinta questão, né? Quinta questão. Vamos lá. Em um município brasileiro, é falsa a seguinte afirmação. Tá dizendo que ele está querendo dar falso. Então o assunto é o quê? Negar. Negação, né? Todos os habitantes possuem pelo menos uma bicicleta. O que ele está dizendo para a gente? Que todo mundo que mora naquela cidade tem pelo menos uma. Como a negação diz que todos têm apenas uma bicicleta? Tem que existir pelo menos um que não tenha. Qual a resposta? Letra A. Pelo menos um habitante que não possui bicicleta. Letra B. Próximo. Sexta. Questão. Já? Acabou? Faça a questão sexta aí, turma. Você que está se preparando para o Banco do Brasil, você está no caminho certo aí, ó. Respondendo as questões do tópico 4 do edital. Proposição lógica. Qual a resposta aí, turma? A resposta. Sexta questão, né? Pessoal de casa aí. Qual a resposta, pessoal de casa?
pessoal está dizendo que a letra E, a Ana Cláudia, né? Não sei se é essa a resposta que ela está querendo dizer que a letra E. E aí, vocês? Hã? É D ou E? Então vamos lá. Vamos ler. Considere a afirmação. Houve um momento em que todos não falavam coisa alguma. Pessoal, ele está dizendo que todos não falavam coisa alguma, né? Houve um momento que todos não falavam coisa alguma. Se ninguém falava coisa alguma, então não ficava calado, é ou não é? E doutora? Quando ele diz assim, houve um momento que todos não falavam coisa alguma. Então, o que você entende disso? Que tá todo mundo calado, era ou não era? Para negar que todo mundo estava calado, basta que tem alguém que fale, né? É ou não é? Fale. Outro ponto. Então, qual é a resposta aí? Pode ser letra D, pode ser letra B. Não, pode ser letra D, né? Quando ele diz aqui, houve um momento que todos não falavam coisa alguma. Então, todos estavam em silêncio, né? Então, a negar isso aqui, que todos não falavam coisa alguma, basta que tenha uma pessoa que fale. Quem é? Havia alguém que falava alguma coisa. Não é isso? E quando ele diz aqui, houve um momento, é a mesma coisa dizer qual palavra? Existe um momento. E qual a negação do existe? É o... Não é isso? Tem que ser um universal, né? E qual foi o universal que ele usou? Cada momento. Olha para mim, abre para mim, por favor. Você tem que saber a equivalência. Atenção, pessoal. Qual é a equivalência? Ninguém. É a mesma coisa de quem? Ninguém. Não é. Ninguém é o contrário de alguém. Ninguém é a mesma coisa de que? De nenhum. Ninguém é equivalente a nenhum, é ou não é? Quando eu digo nada, ninguém e nenhum, é a mesma coisa, não é assim? Quando eu digo assim, Jesus perdoou todos os teus pecados, é equivalente o quê? Que Jesus perdoou cada um dos teus pecados. É ou não é equivalente? É ou não é? Então vamos lá. Quando ele diz aqui na questão, volta para a questão. Abre pessoal de casa. Quando ele diz, houve um momento, é a mesma coisa de existir um particular. E qual a negação do particular? É um universal. Fica o quê? Em cada momento. Se encaixa aqui. Então a resposta é o quê? Todos não falavam coisa alguma. Então a resposta é o quê? Havia alguém que falava. Então a resposta só pode ser letra D. Tá bom? Então abre aqui para mim para finalizar a aula, né? Pessoal, queria agradecer todo mundo que chegou até essa sexta-feira no curso. A gente teve apresentação aí de grandes professores, né? Professores como o professor do Banco do Brasil, que trabalha no Banco do Brasil, Kelvin, né? Um excelente profissional. O auditor fiscal, André Barreto. Enrolado, né? Aí vocês tiveram quem mais depois? A Sandra Lima. Foi via conferência, mas a partir da próxima aula vai ser presencial. E eu, que sou professor de raciocínio lógico, também já ministro esse assunto há mais de 10 anos. Já tenho vários pupilos. No Banco do Brasil, teve uma aluna minha que passou em primeiro lugar aqui do IB Concurso. Eu vou procurar o nome dela. E ela passou no concurso na vaga de negros, né? Tinha aquela parte de negros, né? Ela passou nessa vaga. Foi em primeiro lugar. Teve outros também. Mas ela passou, tá super feliz, né? Tá lá, ganhando bem. E eu desejo a mesma coisa para cada um de vocês. Que no final dessa jornada, você venha realizar esse grande sonho de ser um concurseiro, uma concurseira vencedora, né? Cada um de nós vamos trabalhar com bastante empenho para que você realize esse grande sonho. Só estamos começando, a semente lançada hoje, mas nesses próximos meses nós vamos preparar você para aquilo que interessa para a prova. Nós vamos botar aquilo que interessa. Hoje eu vi o que é importante. O Daniel Colares,
eu estou conversando com ele, a gente vai dividir o assunto, tá bom? Conversei com ele. E nós vamos levar vocês até esse objetivo final, que é ser aprovado. Então, gente, Deus abençoe todo mundo. Se você quiser fazer o curso, fale conosco no WhatsApp, né, assim? E a gente vai, segunda-feira, vamos continuar com tudo. E vamos ter o restante dos outros professores, que falta aqui é inglês e informática, né, assim? O de inglês não pôde vir na informática, semana que vem eles estão aqui. Então, gente, valeu, Deus abençoe e até a próxima, viu? E na próxima aula nós vamos estender um pouquinho mais.